Bem-vindos ao canal Sprint Talks. Aqui nós falamos tudo sobre Fórmula 1, reviews, análises, curiosidades e tudo que envolve o maior patamar automobilístico do mundo. Hoje vamos falar do segundo título do maior piloto brasileiro para quase todo mundo, Ayrton Senna. Após ter perdido o título para Alain Prost em 1989, Senna veio determinado a se sagrar bicampeão e, para isso, ele deveria superar mais uma vez seu companheiro e adversário de equipe. Na temporada da Fórmula 1 de 1990, Ayrton Senna estava focado em conquistar seu segundo título mundial após o polêmico GP do Japão no ano anterior. Na McLaren, ele teve um novo companheiro de equipe, Gerhard Berger, enquanto seu rival, Alain Prost, partiu rumo à Ferrari. Na abertura do campeonato, realizado sob chuva no deserto do Arizona, Berger conquistou a pole position, seguido por Pierluigi Martini e Andrea De Cesaris. Senna largou na terceira fila ao lado de Piquet. Na corrida, Jean Alesi surpreendeu liderando por 34 voltas. Senna então ultrapassou Berger e começou a pressionar Alesi, que estava com problemas nos pneus. Após uma intensa batalha, Senna finalmente ultrapassou Alesi e venceu a corrida. Após a primeira corrida em Phoenix, nos Estados Unidos, a Fórmula 1 chegou ao Brasil, marcando o retorno do Autódromo de Interlagos como palco do Grande Prêmio após 10 anos. Ayrton Senna, piloto da casa, participou ativamente das reformas do circuito, que incluíram a criação do famoso S do Senna. Senna, vindo de uma vitória na primeira corrida da temporada, buscava sua primeira vitória em casa. O clima político e econômico instável do Brasil e as lembranças do título polêmico de Alain Prost no ano anterior pairavam sobre este evento. Senna dominou os treinos, conquistando a pole position com sua McLaren, seguido por Berger. Na corrida, Senna manteve a liderança enquanto Berger e outros pilotos enfrentaram problemas. Porém, um incidente com Satoru Nakajima levou Senna aos boxes para trocar o bico do carro, lhe custando a vitória. Ele voltou à pista, mas terminou em terceiro, enquanto Prost venceu pela Ferrari. Ayrton Senna conquistou sua sexta pole position consecutiva no circuito de San Marino, mostrando uma vantagem significativa sobre os outros pilotos. Na corrida, Senna liderou após a largada, mas um problema nas rodas dianteiras o obrigou a abandonar na quarta volta. Mesmo assim, foi calorosamente saudado pelos italianos durante sua caminhada de 2 km até os boxes. Na corrida em Monte Carlo, Ayrton Senna mostrou sua supremacia ao marcar a pole position com uma volta impressionante. Durante a corrida, ele liderou de forma dominante desde o início, estabelecendo uma vantagem significativa sobre seus rivais. Apesar de uma primeira largada interrompida devido a um acidente entre Prost e Berger, na segunda largada, Senna não deu chances a seus adversários. Ele rapidamente se distanciou do resto do pelotão, enquanto Prost teve que se concentrar em se defender dos ataques de Alesi e Berger. A corrida se desenrolou sem grandes incidentes, com Senna cruzando a linha de chegada com uma vantagem confortável para conquistar uma vitória dominante no GP de Mônaco. Essa foi a 22ª vitória de Senna na Fórmula 1, marcando seu terceiro triunfo em Mônaco. Após a corrida, Senna brincou com Ron Dennis sobre o pedido dos seguranças da família real de Mônaco para que ele não repetisse o banho de champanhe no príncipe Rainier, como fez em 1987. Senna acabou brincando com Ron Dennis e o guarda-costas ao lhes darem um banho de champanhe. Com a vitória, Senna liderou o campeonato com 22 pontos, seguido por Berger, Prost e Alesi. No Grande Prêmio do Canadá, Ayrton Senna protagonizou uma corrida épica, repleta de reviravoltas e desafios. O circuito molhado de Montreal testou as habilidades dos pilotos, e Senna não foi exceção. Apesar de conquistar a pole position com uma volta rápida impressionante no treino classificatório, o brasileiro enfrentou dificuldades logo na largada, quando seu companheiro de equipe, Gerhard Berger, queimou a largada. Berger foi punido com 1 minuto de acréscimo no seu tempo total de prova, deixando praticamente fora da briga pela vitória. Apesar de perder a liderança temporariamente para Berger após a parada nos boxes para a troca de pneus de chuva para pneus de pista seca, Senna permaneceu. A McLaren trabalhou de forma eficiente nos boxes, mas a punição de Berger o colocou em uma posição complicada para tentar reverter a situação. Durante a corrida, diversos incidentes aconteceram, se destacando o momento em que Alessandro Nannini atropelou uma marmota, prejudicando sua própria corrida enquanto disputava a posição com os carros da McLaren. Além disso, Thierry Boutsen se envolveu em um acidente com Alain Prost, comprometendo assim suas chances de um bom resultado. Ao final, apenas 5 carros terminaram na mesma volta, com vários pilotos sofrendo rodadas e incidentes ao longo da corrida. No Grande Prêmio do México, a disputa pela pole position parecia ser entre as McLaren, de Ayrton Senna e de Berger. No entanto, Riccardo Patrese surpreendeu ao se colocar entre os dois e garantir a segunda posição no grid de largada. Na corrida, Senna largou na frente e abriu uma vantagem confortável sobre seus concorrentes. Até a volta 60, parecia tudo se encaminhar para mais uma vitória do brasileiro. No entanto, seu carro começou a perder velocidade repentinamente, permitindo que Prost, Mansell, Berger e Nannini o ultrapassassem em rápida sucessão. Logo depois, o problema ficou ainda mais evidente, levando Senna a encostar seu carro e abandonar a prova. No Grande Prêmio da França, a batalha pela pole position foi intensa entre Ferrari e McLaren, sendo Nigel Mansell pole, seguido por Gerhard Berger, Ayrton Senna e Alain Prost. Durante a corrida, a surpresa veio da Leyton House, com Ivan Capelli e Maurício Gugelmin, que optaram por não fazer
fazer a troca de pneus. Essa estratégia permitiu que os pilotos assumissem a liderança da prova, enquanto Gu Jianmin teve problemas no motor e abandonou. Capelli conquistou o segundo lugar, sendo ultrapassado por Prost nas últimas voltas. Ayrton Senna, por sua vez, que liderou por 2 voltas, conseguiu se manter firme na terceira posição, em uma corrida marcada por condições desfavoráveis. Mesmo assim, Senna lamentou o desempenho do carro, se conformando com o pódio e os pontos conquistados para o campeonato, destacando que, dadas as circunstâncias, 4 pontos eram satisfatórios. Em Silverstone, na Inglaterra, a disputa entre Ferrari e McLaren estava acirrada. Nigel Mansell conquistou a pole position, seguido por Ayrton Senna e Gerhard Berger. Durante a corrida, os 3 primeiros colocados alternaram a liderança. Mansell liderou por 25 voltas, Berger por 6, e após a troca de pneus, Senna assumiu a frente por 11 voltas, abrindo uma vantagem de 9 segundos para Alain Prost, que estava em segundo. No entanto, Senna perdeu o controle ao passar por uma poça de óleo na pista, permitindo que Prost e Thierry Boutsen o ultrapassassem. Ele acabou terminando em terceiro lugar. Na busca por sua terceira vitória consecutiva em Hockenheim, Ayrton Senna conquistou a pole position, seguido por Berger, sua dupla na McLaren. Durante a corrida, Senna manteve a liderança, enfrentando uma estratégia de pneus macios e uma parada perfeita nos boxes. Enquanto isso, outros pilotos como Nelson Piquet tiveram problemas, e Nigel Mansell abandonou após uma saída na pista. Senna recuperou a liderança após as paradas, enquanto Alain Prost enfrentou dificuldades nos boxes. Com uma pilotagem consistente, Senna venceu o GP da Alemanha, retomando a liderança do campeonato. Na prova, na Hungria, Ayrton Senna demonstrou mais uma vez sua habilidade extraordinária ao volante. Apesar de largar em quarto colocado, ele enfrentou uma série de desafios no início da corrida, incluindo uma parada inesperada nos boxes devido a um pneu furado. No entanto, com uma combinação de agressividade e estratégia, o piloto brasileiro começou a ganhar posições de forma impressionante. A partir da metade da corrida, Senna já estava na disputa pelo pódio, pressionando os líderes e mostrando um ritmo de corrida excepcional. À medida que a corrida se aproximava do final, Senna se encontrava na segunda posição, colado no líder Thierry Boutsen. Apesar de terminar a corrida menos de 1 segundo atrás de Boutsen, Senna conquistou um resultado notável, ampliando sua liderança no campeonato para 10 pontos em relação a Alain Prost. Spa-Francorchamps sempre foi um circuito especial para Ayrton Senna, onde ele se sentia confortável e confiante. Porém, alertou que tudo poderia acontecer e, em tom bem-humorado, ele disse, abre aspas, ainda não venci aqui esse ano, fecha aspas. Na corrida, 3 largadas foram necessárias devido a acidentes que provocaram bandeiras vermelhas. Na terceira largada, Senna conseguiu manter a liderança apesar da forte pressão de Gerhard Berger. Logo, Alain Prost assumiu a segunda posição, enquanto Thierry Boutsen abandonou devido a problemas na transmissão. Prost tentou uma estratégia diferente nos boxes, mas a McLaren de Senna fez um pit stop mais rápido, permitindo que ele mantivesse a liderança. Nannini não trocou os pneus. Ele tentou ultrapassar Senna, mas o brasileiro conseguiu manter a vantagem e cruzou a linha de chegada em primeiro com 3,5 segundos de vantagem para Prost, ampliando mais ainda a liderança no campeonato para 13 pontos. A vitória foi a 4ª de Senna no circuito belga e sua 25ª na carreira, igualando marcas de Jim Clark e Niki Lauda. No GP da Itália, Ayrton Senna não apenas venceu, mas também quebrou a maldição de Monza, que o atormentava desde 1987. Enquanto rumores sobre sua possível transferência para a Ferrari circulavam pelos bastidores, na pista, Senna liderou de ponta a ponta, assegurando a pole position, a volta mais rápida e, consequentemente, a vitória. Um feito conhecido como Grand Chelem. Enquanto Prost o pressionava, Senna manteve a calma, controlando a corrida e garantindo sua primeira vitória no lendário circuito italiano. Após a corrida, Senna confirmou os rumores sobre a Ferrari, mas ressaltou que só consideraria a mudança após o término de seu contrato com a McLaren. Uma aposta com Ron Dennis sobre a vitória rendeu a Senna o carro da corrida, agora em exposição no Instituto Ayrton Senna, em São Paulo. Em Portugal, Nigel Mansell surpreendeu ao levar sua Ferrari à pole position, ofuscando tanto Ayrton Senna quanto Alain Prost. Mansell, em busca de sua primeira vitória na temporada, teve um início turbulento ao tentar assegurar a liderança na largada, o que permitiu a Senna assumir a ponta. Enquanto isso, Prost enfrentava dificuldades atrás de Mansell e não conseguia se livrar das disputas. Apesar dos problemas nas trocas de marcha, Senna liderou a maior parte da corrida, seguido por perto de Mansell e Prost. O pit stop de Mansell foi mais lento, permitindo que Senna recuperasse a liderança. No entanto, Mansell retomou a liderança mais tarde na prova. A corrida foi interrompida a poucas voltas do final, devido a um acidente entre Alex Caff e Aguri Suzuki, com Mansell sendo declarado vencedor, seguido por Senna e Prost. Apesar de não vencer, Senna ampliou sua vantagem sobre Prost no campeonato, aumentando sua chance de conquistar o bicampeonato. Após conquistar um segundo lugar no GP de Portugal, Ayrton Senna poderia alcançar seu segundo título mundial na Espanha, onde liderava o campeonato com uma vantagem de 18 pontos sobre Alain Prost. Os treinos foram marcados pelo terrível acidente de Martin Donnelly, mas Senna manteve o foco e garantiu a pole position, sua 50ª na carreira, em meio a uma atmosfera emocionalmente carregada. Na corrida, Prost pressionou desde a largada, mas Senna resistiu firmemente até que problemas no radiador o forçaram a abandonar na volta 57. Prost, então, venceu, reduzindo a diferença para 9 pontos no campeonato. Pelo terceiro ano seguido, Ayrton Senna e Alain Prost duelavam pelo título da Fórmula 1 em Suzuka, no Japão. Senna, liderando o campeonato com 9 pontos de vantagem,
vantagem, precisava apenas fazer mais pontos do que Prost para garantir seu segundo título. Senna conquistou a pole position de forma brilhante, porém havia o descontentamento de que o lado em que largaria seria o lado sujo da pista, enquanto Prost teria a parte limpa no mesmo largando em segundo lugar. Senna chegou a pedir para os comissários que mudassem o lado, alegando que a prioridade era do pole position, porém, mesmo concordando, a mudança foi vetada pelo então presidente da FIA, Jean-Marie Balestre, curiosamente francês, assim como Prost. No entanto, a corrida foi decidida logo na primeira curva, quando Senna e Prost colidiram, garantindo o título para o brasileiro. Senna encerrou a temporada como bicampeão, enquanto Nelson Piquet venceu a corrida, seguido por Roberto Moreno. Com 6 vitórias e 11 pódios em 16 corridas, Senna coroou uma temporada incrível e consistente. No Grande Prêmio da Austrália, a corrida de número 500 da Fórmula 1, Ayrton Senna, após a conquista do bicampeonato, dominou até a metade da prova, largando na pole position, mas abandonou na volta 60 após um erro. Prost e Mansell disputaram a liderança, mas quem triunfou na histórica corrida foi Nelson Piquet, garantindo mais um sucesso para Benetton no fim da temporada. Ao final, apesar de abandonar nas últimas 3 corridas, Senna se sagrou bicampeão mundial, se colocando ainda mais entre as lendas da Fórmula 1 e do esporte mundial. E esse foi o vídeo de hoje. Galera, muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não esqueça do like no vídeo e de se inscrever no nosso canal. Esse vídeo foi uma forma de homenagem ao Ayrton, que nos deixou há 30 anos. Faz muita falta, um dos maiores da história, e eu espero muito que vocês gostem, porque deu muito trabalho para fazer, mas foi muito bom fazer esse vídeo, relembrando o segundo título de um dos maiores pilotos da história. É isso, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!